Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e quero ministrar a você a palavra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículos de 1 ao 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas ensina sobre a verdadeira oração. Nos ensina também que Jesus ensina aos seus discípulos a partir de um pedido, de uma solicitação. Fala de um período de rejeição ao ministério de Jesus, rejeição pelos fariseus e escribas. Mas queremos deter-nos neste momento sobre como Jesus ensinou a oração cristã. É interessante percebermos que Jesus sentia necessidade de orar sozinho, pois é isso que o texto nos informa. Quando os discípulos viram-no orando a Deus, buscando a comunhão com o Pai Celeste, foram desafiados. O exemplo é interessante, pois em seguida os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Então viram Jesus orando e também desejaram orar. O fato de os discípulos, ou um dos discípulos, pedir que Jesus os ensinasse a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, reflete não só o costume da época, mas deixa claro que a oração cristã é original, distinguindo-se da oração judaica e da oração dos discípulos de João Batista. Com base nesta afirmativa, podemos dividir essa oração registrada por Lucas em apenas 5 pedidos. Mas antes de falarmos dos pedidos, perceba que o endereço é Pai que está no céu. O termo grego aqui nos conduz ao entendimento de paizinho, pois essa é a melhor tradução do original. Dessa forma, soa em aramaico a palavra Abba, que é um diminutivo, o modo como as crianças se dirigem ao Pai. Essa foi a grande novidade introduzida por Jesus. Deus não era somente o Deus dos patriarcas, o Senhor dos exércitos, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não, Jesus agora nos revela outra maneira de nos comunicarmos com Deus. Os judeus concebiam Deus como o Pai do povo todo, mas não ousavam dirigir-se pessoalmente a Ele com tanta intimidade. Jesus, porém, ensinou esta lição e ensinou os seus discípulos de todos os tempos a endereçarem a oração ao Pai nessa total intimidade e confiança. Na verdade, dizendo Paizinho, entramos na própria intimidade que existe entre o Pai e o Filho, pois Jesus fraternalmente nos faz participar da sua própria filiação. Que privilégio sabermos disso. O primeiro pedido aqui na oração ensinada por Jesus está no versículo 2. Santificado seja o teu nome. Na Bíblia, o nome equivale à pessoa. Esse pedido é, portanto, mais um desejo, que todos os homens reconheçam a santidade do Deus verdadeiro. Portanto, é mais que um simples pedido.
Que os homens reconheçam esta santidade deixando os ídolos, que produzem a escravidão e a morte, para poderem assim adorar o Deus Santo, que nos oferece vida e vida abundante em Jesus Cristo. Mas o que é a santidade de Deus? É a manifestação da sua glória, através dos atos que realiza no mundo, na história e em nossa própria vida. O cerne dessa santidade gloriosa é a instauração da justiça, que transforma a relação entre os homens, trazendo assim para a terra o reino de Deus. O segundo pedido também está no versículo 2. Venha o teu reino. O reino de Deus é o centro e o objetivo final do seu plano e de toda a mensagem de Jesus. A vinda do reino consiste no reconhecimento da vontade de Deus, que oferece uma nova vida a todos. Mas o reino também quer dizer o governo, o domínio, a autoridade. O reino não está só no futuro. Ele se concretiza pouco a pouco, à medida que as pessoas aceitam o Evangelho e vivem fraternalmente, compartilhando a nova vida em Cristo Jesus. O anseio pelo reino mostra a meta, o alvo e a missão da igreja como comunidade cristã, que tem o objetivo de proclamar o Evangelho, porque todos devem ter a mesma oportunidade de crer, até que Deus seja tudo em todos, para a sua glória e honra. O terceiro pedido está no versículo 3. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Não se trata apenas de pedir o necessário para viver cada dia e garantir o necessário para o futuro, mas quer dizer, porque o Senhor Jesus está nos ensinando, que o pão cotidiano é o pão também da vida eterna, é o alimento que nos dá a vida plena, é o pão do banquete celeste. Assim, os verdadeiros discípulos de Jesus não pedem apenas a abundância material, mas eles suplicam o necessário para uma vida digna, sempre aberta para o que Deus tem para cada um de nós. O quarto pedido está no versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Essas palavras nos levam a pensar que não temos o direito de pedir perdão se nós mesmos não estamos dispostos a perdoar. O perdão de Deus para nós é proporcional ao perdão que concedemos aos outros. Esta é uma lição bíblica extraordinária que também está registrada em outros textos da Escritura Sagrada. A questão é séria. Nenhuma igreja ou comunidade se mantém unida sem o perdão, porque viver juntos sempre traz mal-entendidos, atritos, conflitos e ofensas. E mais do que nunca, o perdão mútuo é necessário. Por isso, o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11, que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Quando éramos seus inimigos, Deus nos reconciliou com Ele. E ainda afirmou em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O quinto e último pedido está no versículo 4. E não nos deixes cair em tentação. Mas a que tentação Jesus se referia? A todo tipo de tentação, mas talvez principalmente aquela de abandonar o Evangelho de Cristo em troca das sugestões de Satanás, que seriam abundância, riqueza, poder e prestígio. Aqui está, a oração de uma pessoa pode variar muito, pois depende de suas circunstâncias e necessidades. Às vezes, podemos até orar como Pedro, em Mateus 14:30. Salva-me, Senhor. Isso também é uma oração. Essa oração que Jesus nos ensinou não pode ser feita como uma reza, ou não deve ser feita apenas por depositar palavras ou expressar palavras, mas deve expressar a verdade do nosso coração, o interior da nossa alma, o nosso espírito quebrantado diante de Deus. Como vai a sua vida de oração?
Você tem se dirigido a Deus desfrutando da intimidade que Jesus nos proporcionou com o Pai? Você tem se preocupado em passar alguns momentos diariamente na presença de Deus? Ou melhor que isso, viver plenamente em comunhão com Ele, orando sem cessar, sempre falando com Ele, sempre dependendo dEle? Que Deus o abençoe hoje e sempre na sua vida de oração. Amém.